Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 1 do PET volume 7 de língua portuguesa. Mas antes de iniciarmos, peço a vocês que se inscrevam no meu canal no YouTube. Desde já, meu muito obrigada. Então vamos lá, semana 1, unidade temática, leitura, objetos de conhecimento, participação em discussões orais de temas controversos de interesse da turma e ou de relevância social, composição dos gêneros jornalísticos, narrativos e argumentativos, assim como de entrevistas, relacionamento de formas de composição do gênero mencionadas na habilidade às especificidades do campo de atuação em que circulam, e aí nós temos algumas habilidades, conteúdos relacionados, entrevistas, desenvolvimento de uma atitude crítica em relação ao campo jornalístico. Então vamos às atividades. Leia o texto a seguir. Entrevista. O mundo deveria estar mais bem preparado contra o coronavírus. Então é o título aí da entrevista, né? Na terceira parte da entrevista, Gregory Poland critica a falta de acesso à saúde e a demora para uma resposta efetiva contra a pandemia de Covid-19. Por André Biernat, atualizado em 3 de agosto de 2020, às 12 horas. Crises anteriores com outros vírus, inclusive da família do novo coronavírus, deveriam ter servido de aprendizado. Ilustrações Guilherme Henrique. Então, antes da entrevista, né, nós vimos aqui o título, vimos é como se fosse uma introdução, né? Quem é que vai ser o entrevistado, né? E qual que é esse assunto, qual que é o assunto da entrevista. Então, nós já vimos aqui no título, nesse parágrafo inicial, tá? Nós já conseguimos identificar qual que seria o assunto aí dessa entrevista. E nós temos ainda 2 parágrafos, né? Antes do título, antes da apresentação, nós temos 2 parágrafos, que esses 2 parágrafos estão apresentando o entrevistado, que é o Gregory Poland. O médico americano Gregory Poland, professor da clínica Mayo, lamenta que a Covid-19 tenha pegado tanta gente de surpresa. Na terceira parte de uma longa entrevista para Veja Saúde, que você pode vir abaixo, ele explica por que nós deveríamos estar melhor preparados para uma pandemia provocada por um membro da família dos coronavírus. Esse expert que dedicou sua vida aos estudos das vacinas também traz recomendações de prevenção e mostra como o conhecimento sobre o vírus evoluiu ao longo dos meses. Aqui a gente ainda também vê o tema, né, o assunto que é tratado, e também nós também podemos tirar aqui os objetivos, né? Quais os objetivos aí principais aí dessa entrevista, né? Traz recomendações, né, de prevenção e mostra como o conhecimento sobre o vírus evoluiu ao longo dos meses. Então, o objetivo é a forma de prevenção, e que nós também temos que conhecer, né, algumas curiosidades sobre o vírus para ficarmos atentos de como podemos nos prevenir. Então vamos iniciar a entrevista. A primeira pergunta. De certa maneira, a Covid-19 desnudou a situação precária da saúde em regiões como a América Latina? Temos que considerar que aqui mesmo nos Estados Unidos nós temos um monte de problemas. Há muitas pessoas com pouco acesso aos serviços de saúde. Espero que esse vírus e toda a situação deixem alguns aprendizados. Por exemplo, de que higiene é importante, fazer acompanhamento populacional é importante, vacinas são importantes e o investimento na ciência é importante. Precisamos com urgência desenvolver sistemas de saúde com um pacote básico de acesso. Todo governo tem como responsabilidade proteger seus cidadãos. E esse é o terceiro tipo de coronavírus que enfrentamos nos últimos 18 anos. Portanto, ele não deveria ser essa surpresa tão grande para nenhum de nós.
O que surpreende é o quão despreparados estávamos para lidar com ele. A razão para termos um governo no comando das ações é fazer aquilo que as pessoas não são capazes de fazerem por si mesmas. Eu espero que, como nações, como planeta, nós passemos a enxergar melhor os conflitos de interesse da política e da economia. Mais que isso, que aprendamos a proteger a nós mesmos como espécie. A segunda pergunta: já é possível estabelecer uma taxa de mortalidade da Covid-19? Esse número varia muito. Nos Estados Unidos, a mortalidade é mais alta em negros em relação aos brancos e há uma série de razões para isso. O risco de óbito também sobe em idosos, em homens e pessoas obesas que fumam ou têm alguma doença cardiovascular. Até o tipo sanguíneo pode influenciar nessa história. Não temos uma resposta fácil para essa pergunta. Em pacientes hospitalizados, a taxa de mortalidade é de 5%. Nas crianças, o índice é muito baixo e fica quase impossível de calcular com exatidão. Então, ele é bem ciente, né? Ele tem propriedade do que ele vai responder. Ele entende do assunto. Mas também nós não conseguimos ver respostas aí 100% favoráveis, né? Respostas exatas, porque por mais que esse vírus não seja algo novo, mas ele é muito estranho, né? Diferente. Por que algumas pessoas não desenvolvem sintomas mesmo infectadas? Temos que levar em consideração que a infecção por coronavírus apresenta diferentes estágios. O primeiro grupo é o de assintomáticos, que não têm sintoma algum e vão permanecer assim. Outros não apresentam sinais no início, mas desenvolvem incômodos com o passar dos dias. Eles são chamados de pré-sintomáticos. Na sequência, temos os sintomáticos, que apresentam consequências moderadas, severas ou letais. Os três grupos possuem um potencial de transmitir o vírus para indivíduos suscetíveis. Foi isso, inclusive, que permitiu a Covid-19 se espalhar tão rápido. Muitas pessoas não sabiam que estavam doentes e saíam às ruas sem máscara. A próxima pergunta. Falando nesse item, como deveriam ser as máscaras para realmente minimizar o risco de contrair a Covid-19? Quanto mais camadas elas tiverem, melhor. Quanto mais emaranhado o tecido, melhor. Há alguns modelos que trazem um espaço para colocar aqueles filtros de papel que usamos para coar o café. Isso significa uma barreira a mais de proteção. Precisamos lembrar que as máscaras funcionam de duas maneiras, e pouca gente sabe disso. Em primeiro lugar, elas servem como filtro e impedem que o vírus entre no seu organismo. O segundo mecanismo é uma espécie de atração eletrostática. O vírus é atraído por partículas de água, poluição e das fibras do tecido da máscara. Daí eles ficam presos no pano. Por isso também que é tão importante lavá-las ao chegar em casa. Você acaba eliminando os vírus que se acumulam ali. Próxima pergunta. Estamos chegando no momento em que muitas escolas de vários países querem retornar às atividades. Faz sentido? Essa é uma discussão muito importante e me parece que vai muito além da decisão individual. No meu ponto de vista, se a criança tem asma, diabetes ou outra doença, eu não enviaria para a escola de volta. Agora, se a criança é saudável e os casos na minha cidade estão baixando, eu provavelmente retomaria as atividades. A probabilidade de acontecer alguma coisa mais grave nessa faixa etária é muito baixa. Agora, precisamos nos preocupar com os adolescentes e os jovens adultos que estão finalizando os últimos anos de escola ou nos primeiros semestres da graduação universitária. Eles têm um risco relativamente maior, mas essa é uma decisão que vai variar muito de cada local e do estágio da pandemia. Próxima pergunta. O que nós sabemos até o momento sobre as sequelas da Covid-19? Não sei se é típico da cultura do seu país, mas aqui nos Estados Unidos tem muita gente que pensa: vou pegar o vírus, vou me recuperar e depois estou imune. Nenhuma dessas noções é verdadeira. Não sabemos ao certo quem vai ter complicações ou quem vai morrer. Fora que essa ideia de imunidade
no longo prazo não está provada. Além desses dois quesitos, muitas pessoas ficam com sequelas severas, mesmo aquelas que tiveram sintomas moderados. Vemos cada vez mais cicatrizes no pulmão e repercussões no coração, no fígado, nos rins e até no cérebro. Os acometidos também perdem capacidade cardiorrespiratória. Nos mais jovens, observamos casos de acidente cerebral vascular massivos e a síndrome de Kawasaki em crianças, que desenvolve uma resposta inflamatória desproporcional ao vírus. Isso tudo tem impactos de longo prazo no corpo. As pessoas não pensam nisso tudo. Então, terminamos aqui a entrevista. Então, são perguntas pertinentes ao assunto, né? O entrevistador, que é o jornalista, né, André Biernat, ele com certeza estudou antes, né, sobre o assunto, para ele fazer as perguntas, porque as perguntas são coerentes, são perguntas realmente relativas ao assunto e perguntas importantes. De cunho importante. Então, ele realmente estudou o assunto para depois fazer as suas perguntas, né? E ele também está lidando com um especialista, né? Uma pessoa que vem estudando sobre o assunto, então ele também tem que mostrar que ele domina o que ele está querendo saber, o assunto que é a pandemia, que é a Covid-19. Então, vamos às perguntas. Responda as questões abaixo a respeito da entrevista que acabou de ler. Letra A. Uma entrevista apresenta um tema, objetivos que são definidos previamente entre entrevistador e entrevistado. Qual é o tema e os objetivos da entrevista que você acabou de ler? Então, a gente pode voltar ao texto e analisar, né, o próprio título, né, da entrevista. O mundo deveria estar mais bem preparado contra o coronavírus. Fala que o Gregory Poland ele critica a falta de acesso à saúde e a demora para uma resposta efetiva contra a pandemia de Covid-19. Então, essa parte aí vocês podem analisar como um provável tema, né? Que é a falta de acesso à saúde, a demora para uma resposta efetiva contra a pandemia de Covid-19, né? São os assuntos relacionados à pandemia de Covid-19, né? E os objetivos? Os objetivos, ele quer explicar, né, que nós poderíamos estar mais bem preparados, também traz recomendações de prevenção, né, e mostra como o conhecimento sobre o vírus evoluiu ao longo dos meses. Então, esses objetivos é alertar as pessoas, né, para como nós podemos nos prevenir, né, contra o vírus, mostrar algumas curiosidades, né, sobre sequelas, sobre como prevenir. Então, vocês podem tirar a partir daí o tema e os objetivos. Aí nós vamos à próxima pergunta. Letra B. Normalmente, a entrevista é precedida por um título e por um subtítulo. A entrevista apresenta uma linguagem clara e de fácil compreensão, apresentando as perguntas de uma maneira lógica e ordenada. Antes de ler a entrevista, o leitor encontra 2 parágrafos de autoria do jornalista André Biernat. Qual é a finalidade desses parágrafos? Vamos mostrar aqui, vamos voltar aqui aos 2 parágrafos. Esses são os 2 primeiros parágrafos antes da entrevista. O objetivo do jornalista, ao colocar esses 2 parágrafos, é apresentar o entrevistado, né? Onde o entrevistado expõe o seu ponto de vista a respeito do assunto, mostrar que é um médico americano, né? Ele não é brasileiro, ele é americano, de um lugar evoluído, né? País de primeiro mundo, que provavelmente está estudando com afinco sobre o assunto. Então, mostrar também para dar mais credibilidade, né, à entrevista, dar mais credibilidade aí ao entrevistado também. Vamos à letra C.
A entrevista compreende 3 momentos: uma introdução, as perguntas dos entrevistadores e respostas dos entrevistados, e uma conclusão. Qual é a relação entre o tema abordado na entrevista que acabou de ler e o perfil do entrevistado? Então, nos 2 primeiros parágrafos, nós vimos um pouquinho sobre o entrevistado, né? Que ele é um médico americano, um grande estudioso do assunto, né? Sobre o coronavírus, a família do coronavírus, né? E então ele tem propriedade para responder de forma clara às perguntas feitas. Então, essa é a relação, né, que o perfil do entrevistado com o tema abordado na entrevista, porque o tema é o coronavírus. São as consequências, as sequelas, as formas de prevenção contra o coronavírus e ele estuda a respeito. Então, essa é a relação, né? Ele sabe, ele tem propriedade para falar sobre o assunto. Letra D. Podemos afirmar que o jornalista André Bernat se preparou para realizar a entrevista com o médico americano Gregory Poland. Que indícios dessa preparação podem ser identificadas nas perguntas feitas por ele? Explique. Ele realmente se preparou, né? Eu já até disse no início do texto. Ele se preparou, né? As perguntas feitas pelo jornalista, pelo André Bernat, se referem à realidade vivida por todo o mundo, né? Com a pandemia. Ele abrange a situação precária da saúde em algumas regiões do mundo, né? Ele cita aí a América Latina, a taxa de mortalidade, ele fala sobre a forma de infecção, ele fala sobre o correto uso das máscaras, ele fala sobre o fechamento das escolas, né, e sua consequente abertura, quem são as pessoas mais propensas, né, dentro da escola a, a, a passar o vírus e contrair o vírus, as sequelas da Covid-19. Então, são assuntos relevantes sobre o assunto. Então, ele realmente se apropriou do assunto para ele poder fazer as perguntas. Então, os indícios dessa preparação, né, nós podemos identificar na apresentação das perguntas, né, nas perguntas escolhidas por ele para serem feitas ao médico, ao especialista. Então, no nosso dia a dia, podemos obter informações por meio de perguntas dirigidas a uma pessoa que, pela sua formação ou função, tem algo relevante a dizer sobre um assunto de interesse público. 3. Saiba um pouco mais sobre o gênero discurso-entrevista. A entrevista é um gênero jornalístico que se estrutura pela alternância entre perguntas feitas por um jornalista e respostas dadas pelo entrevistado. A finalidade da entrevista é obter informações sobre um tema de interesse geral ou sobre questões de natureza mais específica relacionadas a aspectos da vida pública ou privada do entrevistado. Há diferentes contextos para a apresentação de entrevistas orais, no caso do rádio, da televisão ou vídeos que circulam pela internet. Podemos tanto ter acesso à entrevista no interior de uma reportagem, por exemplo, quanto a programas específicos destinados exclusivamente à realização de entrevistas. As entrevistas escritas, por outro lado, podem merecer espaço fixo em revistas de circulação semanal. É muito comum também aparecerem em jornais diários, geralmente acompanhando uma reportagem mais extensa sobre um tema específico ou com a finalidade de apresentar para os leitores o perfil de alguma personalidade de destaque no cenário nacional ou internacional. Então aí vimos um pouco, né, sobre o gênero, a entrevista, né, que é um gênero jornalístico, né, que tem as entrevistas orais, né, e as entrevistas escritas, e quais são os meios de circulação, né, que elas geralmente estão. Então, finalizamos aí a semana 1 do PET, volume 7 de língua portuguesa, do nono ano. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal e encerramos aqui. Fica aqui o meu forte abraço a vocês, que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos na próxima semana.